Eu vou trazer agora o próximo apresentador como panelista, que a plataforma chama, o Marcelo. Marcelo deve estar na escuta. Marcelo, por uma questão técnica, ele vai apresentar a partir de 2 dispositivos. Vamos nos organizar aqui. Estão vendo? A sua tela já apareceu para a gente aqui. E agora, melhorou? Sua câmera apareceu. Fala mais um pouquinho, por favor. Melhorou o som? Tá bom, tá ótimo. Eu vou te apresentar, então, para o público. Deixa eu te introduzir, por favor. Aí eu te passo a palavra. Só um instantinho. Bem, vamos dar continuidade, então, à programação do dia de hoje, da 10ª edição do Geotecnologia na Gestão Pública. A próxima apresentação é do Marcelo Deschamps. Ele é engenheiro florestal da Coordenadoria de Áreas Verdes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do município do Rio de Janeiro, com LURB, que é a sigla, e o título da sua apresentação é Arborrio, informações para facilitar o manejo das árvores da cidade. Marcelo, por favor, te passo a palavra, fique à vontade, e no final eu te passo as perguntas que o público fizer. Perfeito. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, apresentando sobre o nosso sistema que nós estamos desenvolvendo, que é o Arborrio. Eu estou aqui hoje com um dificílimo desafio de estar substituindo o Rômulo Giacomo, que é um engenheiro florestal, né, mestre em ciência ambiental e florestal, doutor em ciência e tecnologia ambiental. É ele que é o idealizador, né, o criador desse sistema, e por motivo de saúde, infelizmente, ele que deveria estar aqui, para estar apresentando isso para vocês hoje, ele não pode. Então, eu estou aqui para poder bater esse papo com vocês, né, para vocês não ficarem sem essa informação, sem essa apresentação. Então, vamos lá. Da onde que surgiu o Arborrio, né? Só para contextualizar o nosso trabalho, nós trabalhamos com a manutenção da arborização urbana e todas as nossas demandas ela vem através da Central 1746. Quando o cidadão ele identifica, ele acredita que uma árvore precisa do manejo de poda ou por algum motivo de remoção, ele liga para a Central 1746, faz esse pedido, essa solicitação entra no nosso sistema, o engenheiro florestal vai até o local fazer a vistoria, e aí nessa vistoria ele identifica se precisa do manejo e que recurso é necessário para utilizar o manejo caso necessário. Né, o que nós identificamos em campo? Tudo era feito muito de forma manual, com papel, e todo esse histórico ele meio que ficava dissolvido nas solicitações, porque todo o registro era feito com base nessas solicitações que chegavam. A gente não tinha um histórico daquele indivíduo arbóreo, né? A gente não sabia como é que ele ia se desenvolvendo, como é que ele ia crescendo, ou quais os problemas que iam acontecendo ao longo do tempo daquele indivíduo arbóreo. Então, nós ficamos essa necessidade de se ter esse histórico, de se ter essa informação de forma espacializada, né? Além disso, para fazer um manejo de forma inteligente, um bom planejamento, é necessário saber aquilo que você está manejando, né? Então, aliado a isso, surgiu a necessidade de fazer um censo arbóreo, se catalogar, se registrar todas essas árvores. Então, tudo isso gerou esses questionamentos, essa necessidade. Então, foi feito um sistema, né, com o objetivo de ser um banco de dados único, georreferenciado, para poder mapear, monitorar, gerenciar e planejar a arborização urbana do Rio de Janeiro de forma integrada com outros órgãos, com a população também, ainda mais a nossa arborização urbana, que é desafiadora. E aí um pouquinho do histórico,
Lá em 2013, os primeiros testes foram realizados, ainda com QGIS, né? Foi feita a contratação e o treinamento de estagiários, né, da área de engenharia florestal, ambiental e afins, para poder, nós temos um corpo para poder coletar esses dados, para ter uma frente robusta para coletar esses dados. Em 2014 foi iniciado um projeto piloto, foi feito o censo arbóreo do bairro da Urca, né, ainda na plataforma QGIS. Em 2014 foi feita a migração desses dados para a plataforma ArcGIS, que ela hoje fica hospedada no CIURB, que é o Sistema Urbano de Dados. Em 2015 foi feito o censo arbóreo do Centro Histórico do Rio, e em 2016 nós fizemos o censo arbóreo das vias olímpicas, por conta das Olimpíadas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. A Conlurb, ela tem um contrato com a Secretaria Municipal de Educação. Então, nós realizamos o manejo das árvores dentro das escolas municipais. Em 2016, nós fizemos o levantamento dessas árvores, fizemos o censo arbóreo dessas árvores que estão situadas dentro das escolas. Ainda em 2016, nós fizemos o censo arbóreo do bairro do Recreio dos Bandeirantes, do bairro do Grajaú e do bairro do Jardim Guanabara, da Ilha do Governador. E isso foi, vamos dizer, dissolvido por todo o corpo técnico de engenheiros florestais e agrônomos da Conlurb, que incluiu isso também na sua rotina. Então, conforme nós íamos fazendo as vistorias, nós iríamos também coletando esses dados. Em 2016, em parceria com a Fundação Parque Jardins, nós fizemos também o censo arbóreo do bairro de São Cristóvão. E aí, o projeto piloto do bairro da Urca, foram inventariados 1.169 pontos de arborização, dentre os quais 215 eram mudas, 233 eram árvores que necessitavam de um manejo de poda, mas que precisava do desligamento da rede elétrica. Porque esse dado? Quando nós identificamos que uma árvore ela precisa de poda, mas passa uma rede de energia elétrica, por segurança, nós precisamos do apoio da concessionária de energia elétrica, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, a Light, para eles poderem desligar essa rede, o trecho no qual aquela árvore se encontra, para a nossa equipe poder trabalhar com segurança. Entre esses 1.169 pontos, 44 podas não precisavam do desligamento da energia elétrica, da Light, ou seja, precisavam de poda dessas árvores, mas não passavam rede de energia elétrica. Então, aqui nós já temos até um dado interessante. Das árvores que foram levantadas que precisavam de um manejo de poda, olha só, 34% desse cenário, nós precisávamos do apoio da Light para poder estar fazendo esse manejo. 68 eram golas, que cabiam o plantio de novas mudas. 17 eram árvores que precisavam de remoção, ou por estarem mortas, ou por apresentarem um alto potencial de risco. E 169 indivíduos não precisavam de um manejo. Esses valores são de 2014, né? A arborização urbana ela vai modificando ao longo do tempo, e isso não reflete o cenário atual da Urca. Mas aqui, com apenas 1.169 pontos, nós já temos, inclusive, informações para trabalhar. Em 2016, foi inventariados 2.965 pontos. Esse aqui eu participei ativamente, muitos desses pontos eu também ajudei a levantar. Em 2016 ainda, olha só, no Recreio dos Bandeirantes foram inventariados 7.310 pontos. Com 1.169, olha a informação que eu já consegui. Imagine com 7.310. Em São Cristóvão, em parceria com a Fundação Parque Jardins, nós inventariamos 1.117 pontos de arborização. E hoje, atualmente, né, levando em consideração todo o município, já foram levantados aproximadamente 51 mil pontos de arborização. E aí, por que eu digo ponto de arborização? Nós identificamos o local, aquele ponto que pode ser qualquer coisa, desde uma muda, uma árvore ou um toco. Nós identificamos o ponto de arborização. Aquele ponto ele vai mudar ao longo do tempo. Em algum momento, aquela muda pode ou não se tornar uma árvore adulta.
Da mesma forma, essa árvore adulta pode chegar no fim do seu ciclo e pode ser verificada a necessidade de remoção, ela vai ser removida e ela vai se transformar num toco, que depois, quando for retirado, ela pode se tornar um novo ponto para plantio ou não. Cada ponto ele tem um ID, que é a identidade da árvore. Né? Esse ID ele não vai ser utilizado para outra árvore, é dela, é o CPF daquele ponto. Que se por acaso, em algum momento, foi entendido que aquele ponto não cabe mais, por exemplo, um plantio, esse ponto vai ser arquivado, esse ID vai ser arquivado e não vai ser reutilizado. Então, nesse ID, nesse ponto, nós conseguimos arquivar, conseguimos observar todo o histórico dele ao longo do tempo. Ao longo do tempo, eu posso identificar, por exemplo, se esse ponto é uma árvore adulta, quantas vezes eu fiz o manejo de poda. Quais manejos foram esses? Então, eu consigo ver todo o histórico desse ponto. Da mesma forma, eu consigo também enxergar quantos pedidos, por exemplo, 1746, aquele ponto recebeu. Eu passo a ligar, eu passo a anexar, a enxergar as informações pelo ponto e não dissolvida ao longo do tempo, ao longo das solicitações. Eu consigo ter uma leitura melhor daquele indivíduo arbóreo. Eu passo a fazer a minha análise pelaquele indivíduo arbóreo. Então, eu consigo saber quantas solicitações de poda aquela árvore recebeu, quantas solicitações, por exemplo, de remoção aquela árvore recebeu. Talvez aquela árvore pode ter alguma característica que possa estar despertando uma preocupação na população, e eu entenda que eu preciso fazer algum trabalho ali de esclarecimento, caso aquela árvore não ofereça um alto potencial de risco de queda. Então, eu consigo enxergar a informação pelo ponto em si, e consigo ter todo o histórico e todo esse entendimento e me possibilita um melhor planejamento. Da mesma forma que esse sistema ele permite uma integração com diversos órgãos. Toda árvore que nós retiramos, nós informamos à Fundação Parques e Jardins que naquele ponto foi feita a retirada de uma árvore, foi feita a destoca. A Fundação Parques e Jardins, ela consegue enxergar no sistema dela, automaticamente, aquele ponto potencial para plantio. Isso permite ela agir de forma mais rápida e, da mesma forma, se planejar. Eu posso também abrir esse sistema para as academias enxergar esse sistema. As pessoas podem ter acesso a essa informação, a sociedade ela pode interagir com esse sistema. Tudo nós definimos o nível que cada órgão, que cada ator desse pode ter com esse sistema, o quanto que ela vai poder acessar, modificar ou só visualizar esse sistema. Então, esse sistema ele possibilita a integração não somente entre os órgãos, como a própria sociedade em si também. E, claro, ela permite também o acesso de múltiplas plataformas. Eu posso acessar pelo meu celular, pelo notebook, pelo desktop, pelo tablet. E como é que funciona a coleta de dados? Né? Esse é um exemplo, é um exemplar de Flamboyant. Né? Nós baixamos o aplicativo, no caso, é o aplicativo Collector que nós utilizamos para coletar esses dados em campo. Então, eu vou criar aquele ponto naquele local. Então, aqui na esquerda, não sei se vocês estão enxergando assim, o meu mouse, aqui na imagem da extrema esquerda, é o ponto criado. Essa cruzinha eu posso mover para ajustar exatamente onde está aquele exemplar arbóreo, né? E a partir daí, quando eu criar esse ponto, eu vou preencher uma série de questionários, vamos dizer assim. Eu vou suprir aquele ponto com as informações pertinentes. Então, a origem daquele ponto é uma vistoria, uma solicitação 1746? É algum projeto? Por acaso, alguma emergência, uma árvore que caiu, que se acidentou? Ela tá na escola? E aí vou preenchendo também com todas as informações pertinentes e necessárias. Eu preciso de um apoio?
para aquele local, no caso, ó, o apoio light, se passa uma rede de energia elétrica, eu informo aqui que eu preciso do apoio da light. Eu preciso que a light me desligue aquela rede para que eu possa operar. Em muitos casos, nós temos estacionamento integral. Então, nós não podemos fazer o manejo de uma árvore com um carro estacionado embaixo. Então, eu identifico aqui que eu preciso de um apoio para esse caso também, porque eu preciso fazer uma portaria impedindo o estacionamento. Então, durante a minha fase de planejamento, se eu consigo enxergar isso de forma especializada, eu sei exatamente quais minhas árvores eu preciso de apoio, eu tenho tempo para fazer todo um planejamento inteligente, solicitar as portarias para impedir que os carros estacionem naquele local para que, durante a operação, não tenha nenhum contratempo. Aqui eu coloco a espécie, no caso, se aquela árvore apresenta alguma inclinação, se é uma inclinação adaptativa ou uma inclinação acidental, se uma árvore ela inclinou acidentalmente, ela está com um altíssimo potencial de risco, eu preciso atuar o quanto antes. Ela apresenta alguma praga? Ela precisa de manejo? A árvore, eu posso identificar que ela não precisa de manejo. Se a árvore estiver em completa harmonia no espaço que ela está desenvolvendo, eu não preciso fazer um manejo. Agora, eu preciso fazer uma remoção, uma poda moderada, leve, pesada. Que tipo de manejo é esse? Qual é a equipe que eu vou utilizar? O tempo necessário de manejo? Então, durante a minha fase de planejamento, né, se eu sei que eu tenho 6 horas de trabalho, eu tenho que planejar aqui, essa parte do tempo, eu consigo planejar exatamente quantas árvores eu consigo fazer dentre aquelas minhas horas de trabalho que eu tenho. E aqui é o laudo pronto depois de completo, tá? Aqui o ponto criado, esse Vzinho significa que é inicial do engenheiro que criou aquele ponto ou fez a última modificação dele, né? Eu posso criar o ponto, colocar as informações, mas aquela árvore, daquele momento que eu criei aquele ponto, pode não necessitar de manejo. E em outro momento, outro engenheiro, vamos dizer que daqui a 2 anos, outro engenheiro está fazendo a vistoria, identificou que aquela árvore cresceu, antes ela não cobria uma luminária, mas agora ela cobre, então a gente identifica que há uma necessidade de manejo, aí aquele engenheiro aquele local, aquele ponto vai estar criado, ele acessa esse ponto e edita esse ponto. Aquela árvore que antes não necessitava de manejo, agora ela passa a necessitar e ele ali edita com as informações novas e com o laudo. E aí vai aparecer aqui. Então aqui está toda a informação, identificação da árvore, o objetivo do manejo, por que eu vou manejar, quais manejos serão esses e o responsável técnico, nesse caso aqui a nossa colega Viviane. Então, conforme nós fomos fazendo a vistorias ou simplesmente levantando esses pontos para fazer o censo, eu vou sempre seguir esse passo a passo. Eu vou criar o ponto, ou no caso, editar o ponto, e vou colocar as informações. Essas informações todas vão para um sistema que eu posso acessar pelo celular, pelo desktop, pelo tablet, dependente da plataforma. E aí, eu passo a ter esses painéis inteligentes, eu passo a ter uma gestão inteligente dos nossos trabalhos, dos nossos serviços. Eu consigo enxergar todos os pontos que já foram criados. Eu posso filtrar, por exemplo, todos os pontos que eu identifiquei que precisam de um manejo de poda. Não somente isso, eu posso, por exemplo, identificar quais são aquelas árvores que eu preciso remover. Eu posso fazer mapa-mancha aqui, qual o bairro que apresenta o maior percentual de árvores que precisam de remoção, precisa de uma poda pesada. Eu consigo anexar fotos nesses pontos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, é uma árvore que precisa de uma remoção porque ela está seca. Para a arborização urbana, nós temos um leque de opiniões muito grande, né? Da mesma forma, nós temos muitas dúvidas. Então, quanto mais informação, quanto melhor, mais qualitativo for esse dado, né? Quanto mais a qualidade da informação, melhor. Aqui, por exemplo, é uma árvore que precisa da light e ela está seca. Então, quando eu vou remover essa árvore, tá aqui a foto para até exemplificar melhor o porquê dessa remoção. Eu consigo anexar aqui também, por exemplo, alguns casos, quando
há uma desconfiança de que a árvore está colocando alguma estrutura em risco de colapso estrutural, a Defesa Civil ela emite um laudo informando se tem esse risco de colapso ou não. Nós podemos anexar esse documento também aqui. Tudo para ter uma melhor qualidade dos dados e uma melhor qualidade da informação. Além disso, nós conseguimos também, de forma padronizada, emitir os nossos laudos técnicos. Né? Esse aqui é o modelo do nosso laudo técnico, onde ele tem as informações do local, né, da árvore, a descrição do objetivo, do porquê que eu vou fazer o manejo daquela árvore e o manejo, o que eu vou fazer. Então, nesse sistema aqui, eu consigo abrir esse ponto ou selecionar vários deles e emitir esse nosso laudo técnico, cuja equipe vai de porte dele para a rua para poder efetuar o manejo. Além disso, nós conseguimos também fazer um monitoramento, um acompanhamento desse serviço. Nós podemos fazer um registro fotográfico anterior ao manejo de poda e posterior ao manejo de poda, para poder verificar se aquela árvore foi feita conforme descrito no laudo, né? Como é que ela ficou, e além disso, eu posso ter todo um acompanhamento fotográfico daquela árvore, daquele ponto. Eu passo a ter um histórico daquele ponto, daquela árvore. Da mesma forma, posso ter um histórico do manejo. Eu posso calcular, por exemplo, quanto tempo essa árvore aqui pode levar para apresentar um conflito com essa fachada dessa casa roxa, por exemplo. Eu consigo ver se há um padrão ou não. E aí, né, tem todo o dispositivo também legal que no Plano Diretor de Arborização Urbana, ele prevê um inventário, né? Não somente isso, como ele prevê também um inventário, né, georreferenciado. Ele foi aprovado pelo decreto, né, de 4.685, de 21 de dezembro, e aí nós já estamos implementando isso. Né? Ele já foi publicado no Diário Oficial. A Fundação Parques de Jardins também está utilizando esse sistema. Né? Ele ainda é um protótipo, ele está em fase de teste, mas já está tendo essa integração, já está tendo essa implementação. Ele também possibilita a utilização de grandes eventos. Qual a importância? Grandes eventos, onde vai ter grandes circulações de pessoas ou de veículos, eu posso, por exemplo, levantar quantas árvores, naquele local onde vai ter aquele grande evento, existe a necessidade de poda por conta de retirada de galho seco. Então, no local que vai ter uma grande circulação de pessoas, eu consigo fazer um planejamento, né, preventivo. Eu consigo fazer um manejo preventivo. Outros grandes eventos são as vias olímpicas, também, que já foram, que são as vias onde tinha sido mapeado, onde iria ter um grande fluxo de espectadores, no caso, acesso dos atletas ou da família olímpica. Então, esses locais que tinham mapeados previamente, foi feito o censo arbóreo, identificado quais a necessidade de manejo naquele local. Na Lagoa, por exemplo, nós identificamos que 18 árvores precisavam de remoção. Aqui foi feito um mutirão no bairro do Grajaú, né? Eu participei ativamente desse evento, e aí ele possibilita toda uma análise da arborização daquele local. No caso do mutirão do Grajaú, anteriormente foi feito um mapa-mancha com as solicitações 1746, então foi identificado que no bairro do Grajaú havia uma grande concentração de solicitações do manejo de poda. Então, com o apoio dos estagiários, nossos colegas de florestais e agrônomos, nós levantamos toda a arborização desse trecho, identificamos quais tipos de poda que precisam dar light e os que não precisavam dar light haviam naquele local. E aí, possibilitou também toda uma análise
depois de concluído esse manejo. Então, por exemplo, de todas as remoções que foram feitas, 16% estavam com risco de queda. 16,7% eram espécies exóticas invasoras. 25% daqueles exemplares estavam mortos. E de todo o manejo de poda, 42% foi feito a poda moderada, 59% foi feita uma poda leve. Então, ele me permite toda essa avaliação da mesma forma, como eu falei antes, que é possível anexar foto do antes e depois, eu consigo identificar a qualidade desse serviço. Que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso painel inteligente. Eu consigo fazer toda uma pesquisa que eu quiser. Então, aqui, as árvores os pontos que estão em vermelho, por exemplo, aqui, significa que são uma remoção. Então, eu consigo saber aqui quantas árvores nessa minha região aqui eu preciso remover. Essas letrinhas que vocês estão vendo aqui significa o engenheiro que fez esse laudo. Esse aqui que foi a nossa colega Elisa que fez esse laudo. Marcelo, desculpa te interromper, mas a gente está vendo o teu slide ainda. É para a gente estar vendo outra coisa? Ah, então, peraí. Desculpa te cortar, mas acho que a gente está vendo a tela errada. Ah, é? E agora? Agora sim. Perfeito. Então, peço desculpa. Esse aqui, pessoal, é o nosso painel inteligente, que nós podemos acessar não só no desktop, como em outras plataformas. E aqui é onde estão todos os meus pontos que eu coletei lá com o meu aplicativo Collector, eles estão georreferenciados aqui. Esse símbolozinho aqui de energia significa que é uma árvore que ela precisa do apoio da Light para eu poder manejar. Os que estão em vermelho são árvores que eu preciso remover. Essa letrinha aqui é um engenheiro que coletou esse ponto ou que fez a última modificação. Esse foi porque foi a nossa colega Elisa. E aí, olha os anexos aqui, olha as fotos. Eu consigo enxergar tudo isso. Eu passo a ter toda uma informação, um histórico desse ponto. E aí eu consigo filtrar aqui a informação que eu quiser. Eu posso pedir para ele me puxar todas as árvores que eu preciso remover. Então, ele vai apagar aqui, só vai mostrar as árvores que estão em vermelho. Da mesma forma, eu posso mostrar aqui a Light, né, num trabalho integrado, ela pode enxergar aqui todas as árvores que eu preciso fazer o manejo, que precisam do apoio dela. Então, esse painel aqui, além de eu poder pegar todos esses pontos e transferir para o laudo, me permite fazer todo um planejamento e uma análise, uma avaliação. Eu consigo saber como é que está a minha produtividade, quantos manejos eu estou conseguindo fazer ao longo de um determinado tempo que eu estipulei. Vou voltar para a apresentação. Estão enxergando a apresentação de novo? Sim. Perfeito. Então, eu passo a ter um planejamento inteligente, preventivo e integrado, né? Como é que está hoje o Arborio? Ele está um protótipo ainda, nós estamos implementando nas gerências, ele já foi completamente implementado na gerência da Zona Sul e Grande Tijuca, está sendo implementado agora na gerência da Barra da Tijuca, que ele pega toda a Barra da Tijuca, vai até Vila Valqueire. E ao longo do tempo nós estamos implementando gerência por gerência para ficar uma coisa robusta. Conforme a gerência vai implementando, vai gerando dúvidas, nós vamos sanando essas dúvidas. E aí, assim, vamos implementando em todas as gerências, né? Nós temos nossos painéis, são inteligentes configurados, então, conforme na nossa rotina, nós vamos identificando alguma necessidade, algum ajuste, alguma mudança, nós fazemos isso. Um exemplo é o caso que eu citei do laudo da Defesa Civil, né? Sempre que há a necessidade de a retirada de uma árvore, porque há um laudo da Defesa Civil que nos informa que tem um risco de colapso estrutural,
nós entendemos que é importante inserir esse laudo de defesa civil no histórico também. Ele possibilita a visualização de dados em diferentes perspectivas, como eu falei, eu posso fazer a busca, o filtro que eu quiser, tudo depende da informação que eu quero, da informação que eu busco, do que eu estou querendo saber, né? Ele possibilita a integração com diferentes órgãos da prefeitura e externos, através do CIURB, como eu usei o exemplo da Fundação Parque Jardins, né? Da medida que eu faço a remoção, ou informo aqui que eu fiz a remoção, fiz a estoca, a Fundação Parque Jardins, no painel dela, ela enxerga essa informação e possibilita que ela possa atuar. Da mesma forma, por exemplo, a Light, ela pode enxergar todos os pontos que eu coletei que precisam do manejo, mas que dependem da ação conjunta dela. Então, ela permite essa integração, não só com os órgãos, como também com a própria sociedade. Ela pode entrar e eu definindo o nível de modificação, nível de acesso da população, eu posso permitir, por exemplo, que a população coloque algumas observações, posso definir um campo de observação, e se por acaso algum caminhão se chocou com uma árvore, às vezes acontece, aquela árvore passou de um estágio normal para um estágio de risco, o cidadão pode ir lá escrever isso, tirar uma foto, colocar, tudo depende do nível de acesso que eu vou liberar para cada ator. Ela permite multiplataforma de coleta de dados e edição de dados, né? Os dados arquivados com anexo, então eu posso anexar foto, posso anexar laudo de defesa civil ou de outro órgão. Ela me permite a geração desse laudo técnico e ela oferece um banco de dados que está sendo desenhado para atender os nossos serviços, a nossa rotina. Umas oportunidades de melhoria, né? No caso, seria a atualização da base de dados de acordo com a necessidade de diferentes órgãos atuantes na arborização, ou seja, eu definir exatamente qual o nível de interação, informação que cada órgão vai ter acesso, vai poder editar ou modificar. Hospedagem de dados em servidores de integração total com a base de dados oficiais de cada órgão. No nosso caso, o nosso banco de dados ele está hospedado no CIURB, né? Na Conlurb, no caso nossa realidade, nós ainda precisamos integrar com o nosso sistema interno. Hoje, esse PID 1746, ele vai para o nosso sistema de controle. Nós temos um aplicativo que é chamado de Viverde, que nós conseguimos abrir esse pedido e responder esse pedido, ele fecha automaticamente, ele envia automaticamente essa resposta para o cidadão. Então, nós precisamos integrar toda essa base, porque hoje a base de dados não estão se comunicando, então nós precisamos sentar com o nosso TI para poder construir essa integração. A visualização, a edição e a integração do PID 1746 com base de dados no Arborio, ou seja, eu consegui no Arborio enxergar esse pedido para poder responder esse pedido, e isso está no nosso sistema, está completamente de acordo com a nossa rotina, com a nossa operacionalidade aqui dentro da Conlurb. E desenvolvimento de aplicativos com interface própria para cada órgão, né? A Light não precisa enxergar os tocos, por exemplo. As árvores foram removidas, que foram destocadas. Isso cabe à Fundação Parque Jardins. Então, cada órgão tem um aplicativo, uma interface própria para o serviço que né, lhe cabe. E o que nós esperamos? Quais os resultados? A criação de um banco de dados georeferenciado de todas as árvores da cidade, ou seja, um censo completo. Eu passo a ter um planejamento, uma visualização total, mais completa, com qualidade de toda a nossa arborização urbana. Melhoria da gestão da árvore, né, contribuída para a qualidade de vida da população. A árvore, ela oferece uma série de, nós chamamos de serviços ambientais, né? Nós manejamos algo muito importante, que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, se eu tenho uma melhor gestão, melhor planejamento, consequentemente, eu consigo fornecer uma melhor qualidade de vida, uma melhoria na qualidade de vida das pessoas.
né? A otimização da aplicação de recursos, tanto humanos quanto financeiros. Se eu tenho um planejamento prévio inteligente, eu consigo ter uma otimização do uso dos meus recursos. A redução de risco de queda de árvores na cidade, né? Consequentemente diminuir os acidentes e os prejuízos. Se eu consigo enxergar todas as árvores que precisam de uma intervenção, sejam porque elas já têm um alto potencial de risco ou porque elas podem apresentar futuramente algum problema, se eu consigo enxergar isso previamente, isso me permite fazer um planejamento e um manejo prévio, preventivo. Eu posso, por exemplo, identificar, enxergar no meu sistema quais árvores eu preciso fazer um manejo de poda de realinhamento, ou seja, eu diminuir eu fazer a poda dos galhos seletivos na copa para permitir uma maior passagem de vento. Eu posso me planejar para fazer esse manejo antes da época das tempestades, onde fortes ventos atuam naquela árvore e ajudam na queda daquelas árvores, por exemplo. Da mesma forma, eu consigo reduzir o tempo de resposta à demanda do serviço. Eu passo a agir de forma preventiva e planejada. Se eu tenho se eu tenho a informação do local onde eu tenho uma grande necessidade de manejo de poda e consigo cruzar com com a área que tem uma grande demanda 1746, eu consigo fazer uma ação roteirizada preventiva para poder dar uma resposta mais rápida e mais eficiente a essa demanda. Consigo fazer painéis desenvolvidos para gestão em período de riscos, por exemplo. Né? As áreas, os tempos que nós temos de chuvas fortes e ventos, eu consigo ter uma ação preventiva e consigo desenvolver um painel com aqueles dados que eu preciso atuar para poder evitar que esses desastres aconteçam. Da mesma forma, eu consigo ter uma melhoria, né, da percepção do cidadão em relação ao nosso serviço. Hoje nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos por conta do não entendimento. Então, a partir do momento que eu consigo tornar essa informação de forma mais clara, com qualidade, eu passo a ter essa interação com a população de forma integrada, inteligente, eu consigo ter essa melhoria da percepção do cidadão em relação aos nossos serviços. E aí, gente, é isso. Esse aí é o Rômulo, ele que desenvolveu esse belíssimo aplicativo. Espero que eu tenha apresentado de forma satisfatória. E se vocês precisarem, qualquer dúvida que eu puder responder, o que eu não puder responder, o Rômulo já se predispôs a esclarecer qualquer dúvida. E obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos aí. Marcelo, nós que agradecemos, e agradecemos inclusive o esforço de você vir apresentar em cima da hora, né? Já que a situação com o Rômulo se desenhou um pouco em cima, inclusive desejo melhoras para ele mais uma vez. Eu acho que ele está na audiência aqui, inclusive, né? Se estiver nos ouvindo, desejamos uma pronta recuperação. Bem, acho que foi claro, foi bastante interessante. E eu, particularmente, fico muito entusiasmado quando a gente vê o potencial, né, do uso dessas ferramentas se concretizando, né? Se montando um sistema que, quando você olha funcionando, a gente sabe que é um protótipo, mas vocês já trazem resultados aí bastante interessantes. Então, assim, sempre dá um ânimo, né? A gente batalha tanto, tem tantas dificuldades, tantos problemas, digamos assim, e aí quando a gente vê um projeto que dá certo, né? Um projeto que já mostra resultados para a gestão pública, pelo menos eu falo por mim, né? Fico bastante entusiasmado, me dá uma injeção de ânimo.
Bem, temos algumas perguntas aqui do público, temos algumas que são muito parecidas. Uhum. Então, eu vou agrupar. Tá? A Silvana, do Rio de Janeiro, da empresa de pesquisa energética, o Eduardo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que inclusive é o próximo apresentador, Uhum. a Vanessa Trindade, eu acho que ela fala do Rio de Janeiro, ela não escreveu aqui, mas pelo que ela disse, me pareceu. Eles apontam mais ou menos para a mesma coisa, que assim, a Light, a Defesa Civil, os bombeiros e outros órgãos, como é que eles acessam esse sistema? Eles conseguem entrar com dados, eles só fazem consulta, e a Vanessa entra num ponto específico. Ela até tá dizendo aqui, ela é do Ministério Público do Rio de Janeiro. Se a população também pode acessar esse sistema. Então, como é que é essa integração com esses outros órgãos, as concessionárias, né, os bombeiros, etc., e também se o público pode acessar? Hoje, a integração está funcionando apenas com a FPJ. Né? Eles não têm ainda o bombeiro, a Defesa Civil, a Light, não têm acesso a esse sistema, até porque nós estamos implementando ainda dentro da nossa empresa. Nós precisamos fazer um ajuste, né? Precisamos fazer a integração com o nosso sistema de dados, com 1746. Então, a ideia é ele estar funcionando 100%, primeiro dentro da Conlurb, para depois, no próximo passo, buscar essa integração. Ela possibilita essa integração. A população pode fazer consulta, tudo depende do nível de acesso que nós estipularmos previamente. Né? Por exemplo, a sociedade ela pode não editar os dados da árvore, mas eu posso estabelecer que ela anexe fotos, ou que ela escreva alguma observação, algo que ela está observando, ou que ela passou a observar naquela árvore. Essa integração é possível. Agora, ela só tem com a FPJ na questão dos pontos de replantio, porque nós estamos primeiro focando na implementação 100% das gerências, da implementação total da nossa rotina da Conlurb, para futuramente, sim, começar a expor e buscar essa integração para poder desenhar de que forma ela vai ser, quais são os níveis de acesso que os outros atores vão ter. Mas é possível, sim. E é algo que nós esperamos e vamos buscar. Temos uma pergunta também aqui do Jorge Luiz Araújo, de Campos. Ele fala da Prefeitura de Joinville. Estamos elaborando o plano de arborização urbana. Quais pontos você considera essenciais para garantir recursos para a implantação do geoprocessamento dos dados da arborização? No caso, buscar recurso? Garantir, ele disse, né? Como é que vocês fizeram, por exemplo? Olha, isso aqui nós fizemos por conta própria, sem recurso. O Rômulo, com a cara e na coragem, na hora livre que ele não estava trabalhando, ele sentou, desenhou, e nós estamos fazendo com recursos próprios. Não nenhum investimento, basicamente com nossos próprios recursos. Mas eu acho que o mais importante é mostrar a importância de se ter uma gestão inteligente. Né? Hoje, nós temos uma parceria muito boa com o Instituto Pereira Passos, e o nosso sistema ele é hospedado no CIURB. Né? Então, vamos dizer assim, se esse for o recurso que nós utilizamos hoje é o CIURB. Agora, recurso de investimento é por conta própria. O Ivan da Silva, ele é do setor de geoprocessamento da Secretaria de Fazenda de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Você saberia dizer se tem como fazer esse controle com QGIS ou outro software livre? Essa pergunta eu infelizmente não sei responder, peço desculpa, vou pedir para direcionar para o Rômulo. Eu sei que hoje nós utilizamos o ArcGIS porque ele é o programa utilizado pelo CIURB. Agora, não sei, inicialmente ele foi desenvolvido pelo QGIS.
né? Os primeiros testes lá atrás, eles foram desenvolvidos pelo QGIS, mas como quando nós migramos para o CIURB, ele passou a ser utilizado pelo ArcGIS. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela tua apresentação. Eu agradeço a Queria oportunidade. agradecer a tua disponibilidade, seu tempo. Eu insisto que ver um projeto dando frutos assim, para mim, é sempre uma injeção de ânimo. Parabéns pela iniciativa, acho que tem um caminho promissor. Né? Uma pergunta que me ocorreu agora. Uhum. Vocês já fizeram levantamento de todas as árvores do município ou só Nem de de perto. alguns bairros? Aproximadamente 51 mil pontos. O último levantamento que a Conlub fez eram 600 mil árvores, mas deve ter bem mais. Então, ainda tem um longo caminho pela frente para percorrer. Nossa, 600 mil árvores, bastante. Bem, obrigado mais uma vez. Agradeço aí o seu Agradeço tempo também a e oportunidade, a atenção de todos. E estamos aqui para qualquer esclarecimento. obrigadão. Bom Obrigado. dia para ti. Bom dia.